lui credette di affogare. Ma tanto bene sai, è una catena ormai che scioglie il sangue in te bene sai. Potenza della lirica, dove ogni dramma è un fascio, che con un po' di trucco e con la mimica puoi diventare un altro. Graças a você, né? Bom, gente, vamos começar? Bem, é a primeira vez que eu vou fazer o Roda de Mentoring com 2 convidados, 2 pessoas que são, assim, assíduos frequentadores das nossas atividades, né? E eu escolhi para hoje um tema que foge um pouco daquilo que tradicionalmente a gente tem trabalhado. Porque, por exemplo, normalmente quem me procura para aprender mentoring e tal, tem um objetivo, digamos, a maior parte das pessoas tem um objetivo de trabalhar, de colocar isso na empresa, ou de ser um mentor profissional e tal. Mas essas 2 figuras, logo depois que acabaram o mentoring, não quer dizer que não vão se tornar mentores profissionais, mas nas suas experiências para praticar o mentoring, resolveram fazer mentoring social. Quer dizer, não oferecendo individualmente, mas entrar em instituições que oferecem o mentoring social. Existe isso, mentoring social? Antes de existir o mentoring corporativo organizado, que surgiu mais ou menos nos anos 70, né, do século XX, muito antes, no início do século XX, já existia mentoring social nos Estados Unidos. Então, assim, uma coisa que tem mais de 100 anos. Então, quando a gente fala muito do mentoring estruturado, isso é recente. Isso é recente para as organizações. É recente que eu falo. Historicamente, eu estou falando de entre 40 e 50 anos. Mas no mentoring social, instituições como Big Brothers and Big Sisters of America, se vocês puderem consultar, vocês vão ver a história desse pessoal. Então, eles convocam cidadãos americanos que queiram ajudar crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade, né? Não, treinamento, essas pessoas vão ajudar os meninos para suprir a lacuna, né, de educação, de conhecimento e tal. Isso eu estou dando um exemplo lá das origens do mentoring social, mas hoje já existe bastante em muitos países. Existem entidades já internacionais que trabalham com isso. Eu tive a oportunidade de treinar um grupo de mentores da Plan International, que tem uma representação no Brasil, e eles fizeram um projeto muito interessante em Pernambuco, e lá eu fiz um treinamento para esses mentores, e os mentores eram, em boa parte, estudantes, né, que eles convidavam para ajudar jovens a entrarem no mercado de trabalho, a se esforçarem mais para os estudos, fazerem um vestibular e assim por diante. Então, assim, essa área é uma área fascinante. É uma área fascinante. Quando se trata de ter prazer em ser mentor, puramente, 100% prazer, essa é a área ideal. Né? Você nunca vai ganhar um centavo em termos de dinheiro. Agora, em termos de significado de propósito, né? O mentoring, na sua essência puríssima, né? O mentoring social. Então, o que é que vem a ser isso? O mentoring social é o mentoring que acontece, né, quando o indivíduo voluntariamente se apresenta para ajudar, seja um jovem, numa situação de vulnerabilidade, até uma criança, seja alguém numa condição socioeconômica inferior e não tem condições de seguir em frente, não tem como aprender determinadas coisas, então vai junto com esse mentor, essa mentora, aprende, cresce e por aí vai, né?
A gente pode fazer mentoria social, se quiser, todo dia, porque não falta gente para ser, né, com necessidade e para ser ajudado. Bom, então eu vou convidar aqui o Carlos Alberto Gonçalves e Agostinho Marques. Não vou fazer a apresentação deles, que lá na entrada da inscrição no evento já tinha lá todo o currículo deles, na divulgação nas redes sociais também. Mas eu vou convidá-los a começar a conversar com a gente, explicando em que instituições eles estão fazendo o mentoring social e que tipo de trabalho é esse, né? Qual é o objetivo dessas instituições, qual é o papel do mentor dentro desse trabalho. Vamos por ordem alfabética, Agostinho? Ok, Paulo. Bom, primeiro, obrigado pelo convite, né? Uma honra, uma satisfação. Obrigado a todos também pela presença. E, bom, eu sou mentor social, né? Faço a mentoria autêntica lá na Gerando Falcões. Gerando né? Gerando Falcões. Falcões já ultrapassou, né? Era uma ONG, né? Hoje é um sistema de ONGs, tem crescido e se desenvolvido com muita rapidez, apoiado por grandes empresários, né? Por empresários muito ligados à causa social. E tem a liderança do Edu Lira, né? Junto com outros colegas que vieram da favela, tem todo um histórico, né? De uma vida muito difícil, então eles têm isso no sangue. Isso é muito importante, né? Porque os ajuda e credencia, vamos dizer assim, né, a desenvolver esse trabalho. E então eu entrei no começo de 2021, né, primeiro semestre. Eles fazem os cursos por semestre, eles montaram toda uma estrutura para apoiar e desenvolver lideranças sociais, né? Então montaram o que eles chamam da Falcons University, desenvolveram um currículo escolar para desenvolver esses líderes, né? Então você tem 8 módulos muito bem estruturados, com um conteúdo muito bom, muito completo, que vai desde a natureza jurídica, ensinando como estruturar juridicamente, legalmente a instituição, a ONG, até gestão de pessoas, conhecimento, relações pedagógicas, relações humanas, marketing, comunicação, enfim, tudo que uma ONG precisa para se desenvolver. O objetivo deles é desenvolver esses líderes e torná-los capazes de crescer e gerar um impacto cada vez maior na sua região, né? Então, eu me inscrevi no começo de 2021, fui aceito, né? E fiz a minha primeira mentoria com uma pessoa do Pará. Então, esse programa foi desenhado para abranger praticamente o país inteiro, né? Então, aquele ano, aquele primeiro semestre foi a primeira, vamos dizer assim, atuação deles. E depois, no segundo semestre de 2021, eu já me candidatei para duas mentoradas, fazer duas mentorias. Então, eu fiz uma mentoria com uma pessoa da Bahia, do sul da Bahia, outra de Pernambuco. E agora estou fazendo para uma pessoa do Rio Grande do Sul e uma do Mato Grosso do Sul. Então, eu já estou assim, vamos dizer assim, indo de norte para sul, né? E experimentando várias peculiaridades regionais e propósitos distintos, né? O primeiro e segundo, os 2 semestres de 2021 foram com pessoas ligadas à educação de jovens, de primeira infância, jovens, e profissionalização também desses jovens e adultos. E agora eu estou me envolvendo, estou no início, né? Então estou tendo as primeiras conversas com pessoas ligadas à parte de violência doméstica, né? Profissionalização dessas pessoas, né, que são recebidas decorrentes desse problema, e uma outra pessoa ligada ao Dia Internacional da Juventude, né, que é um programa focado apoiado pela ONU e focado, né, em incentivar a juventude no país inteiro a desenvolver vários programas e
iniciativas para o Dia da Juventude, que é no dia 12 de agosto. Então, para mim, tem sido um aprendizado, né, extremamente interessante, e eu fico super feliz também em doar o meu tempo. Eu tenho uma dedicação muito presente, né, porque entendo que eles precisam de uma atenção especial, né? Eles têm toda uma dinâmica irregular, vamos dizer assim, no seu dia a dia, né? Porque estão lidando com uma série de demandas constantes e imprevisíveis, né? Então, muitas vezes a gente marca uma reunião, às vezes tem que alterar porque, poxa, aconteceu uma coisa urgente e tal. E o objetivo desse trabalho é ajudá-los, né, ter uma atenção ativa, estar constantemente em contato com eles, eles sentirem que estão sendo cuidados, né, que tem alguém ali olhando por eles, que eles começam o programa todos perdidos, né, no primeiro mês, pelo menos, e porque eles lidam com um conteúdo muito completo e um nível de exigência grande. Eles lidam com ferramentas que muitas vezes não estão acostumados a lidar, né? E isso faz tudo parte da formação deles, né? Então, a gente tem que estar ali, faz parte também do meu trabalho, ajudá-los a escolher a melhor ferramenta, orientá-los, acessar a Gerando Falcões pedindo alguma ajuda para apoiá-los e ir ajudá-los nas matérias, né? Nos módulos. Então, eu também estudo e os oriento, acompanho para incentivá-los a fazer as entregas, né? Porque eles ganham notas também em função disso, e discuto com eles quais as grandes dores que eles têm, né? Ou seja, quais os problemas, além dos módulos que eles têm que fazer, quais as necessidades que eles têm, né? Em relação à ONG. E aparecem necessidades de todo tipo, né? A principal delas, naturalmente, a primeira delas diz: eu preciso de captar recursos, não tem dinheiro para nada, não sei o quê. Diz, bom, tá bom, mas captar recursos tem todo um trabalho longo aí a ser feito, né? E aí eu vou aprendendo também, não é a minha especialidade, mas vamos esforçando e conversando, estudando aqui e ali, dando as dicas, e a gente vai montando um plano, né? Eu converso, tem aquela fase inicial do conhecimento do histórico deles, do histórico da ONG, a empatia, né? Toda aquela aliança que a gente faz, identifica os principais problemas, monta um plano de ação, né? Desenvolve isso é um trabalho de 5, 6 meses. Eu procuro fazer reuniões semanais. Então, eu tenho 2 mentores, tiro 2 dias da semana para acompanhar não só o conteúdo do curso, mas também para ir desenvolvendo esse plano de ação, né? 2 E é mentorados, né? interessante que a gente segue praticamente aquela metodologia sua. Naturalmente, a sua é muito extensa, completa, né? Tem um outro foco, mas os pilares principais, né, estão exatamente alinhados. Eles têm uma plataforma que foi implantada esse ano também, quer dizer, eu tenho percebido que a cada semestre eles fazem um esforço enorme para melhorar a gestão desses programas. Então, implantaram uma plataforma fantástica esse semestre, né? Eu estou começando a usá-la. Você registra todos os eventos ali, muito bom. Então, isso ajuda muito, né? Então, Paulo, é isso. Eu não sei se eu respondi as É perguntas a todas, primeira mas estou ideia, à né? O contexto, disposição. né, que você está fazendo o trabalho. É, Né? Vamos ver uhum. o Carlos Alberto agora sobre isso aí. Como é que contextualiza o trabalho dele aí do mentor social? Bom, boa noite a todos. Eu estou fazendo o mentoria social para o IVG, que é o Instituto Vascello Goldoni. Ele foi criado em 2017, né? Então, acho que agora em agosto, setembro, vão fazer 5 anos da criação desse instituto. Ele foi idealizado e fundado pela Edna Vascello Goldoni, né? Então, o Instituto leva o nome da família. E a Edna era uma profissional, né? Uma executiva da área de vendas, né? De seguros. Ela tem uma história de vida assim maravilhosa, né? Que empolga, que faz as pessoas realmente irem para frente, né?
ela é uma pessoa muito para cima, uma pessoa muito simples, né? Mas ela já ganhou, acho que foram 5 prêmios Top of Mind em vendas, né? Ela já representou a mulher brasileira no Congresso das Nações Unidas, né? Na Organização das Nações Unidas. E, bom, basicamente, o que se busca, né, é contribuir para o desenvolvimento pessoal e profissional de mulheres. Então, são as mentoradas, só tem mentorada, não tem mentorado. Tem mentor, mas não tem mentorado. Então, é um programa chamado Mentoria Colaborativa Nós por Elas, né? Ele tem três pilares, né? Onde se trabalha a carreira, e aí fala de plano de carreira, transição de carreira. Tem o pilar de liderança, desenvolvimento de liderança, e um pilar que é o de empreendedorismo. Então, existem os mentores para cada tipo de mentoria ou de necessidade, né, de mentoria para ser prestado. O que busca, né? Qual que é as grandes palavras que aí você começa a viver esse mundo feminino, né? Você vê, né? Você consegue enxergar um monte de injustiças, um monte de coisas que não estão certas, né? Que não são boas. Mas quando você começa a ver as coisas em números, né? Em termos de equidade, quando a gente fala de equidade, né? O número de diretores versus o número de diretoras, o número de políticos e políticas, né? De homens e mulheres em cadeiras de CEOs. Aí contaram uma piadinha, Paulo, se você me permite, eu não sei se é verdade ou não, mas que tem mais CEOs nos Estados Unidos com o nome de Smith do que mulheres como CEO. Então, a equidade, né? Ela é um fator muito, muito, muito importante nesse trabalho que a gente faz. Então, o que a gente busca é o protagonismo feminino, é o empoderamento feminino, né? A diversidade e a inclusão, né? E aí também, Paulo, me permitindo mais uma piadinha que eu li esses dias interessante, que a diversidade é você convidar para o baile e a inclusão é você chamar a mulher para dançar. Então, é uma coisa bastante interessante. A hora que você começa a ver esse mundo, ele é bem... Olha, já foram 10 edições, né? Nós estamos na 11ª, que eu participei da 10ª edição. Cada edição são 500 mentoradas, né? E é assim, é tipo, olha, tal dia, às 10 horas da manhã, abre a inscrição. Na primeira edição que eu participei, foram 2.800 inscrições. Ficaram assim o dia inteiro tentando se inscrever, mas só as 500 primeiras, né, que acabam sendo selecionadas. Existe um critério muito rigoroso, eu não lembro todos de cabeça, mas a mulher não pode ocupar um cargo de direção, não pode ganhar mais do que R$ 13.000, tem que ser declarada mulher, sabe? Tem uma série de pré-requisitos, né, que tem que ser seguidos, né? E nessas
10 edições, já foram treinadas, já foram mentoradas 3.000 mulheres. Então, nós estamos falando de mentoradas no Brasil, Estados Unidos, na Nova Zelândia, no mundo inteiro. Em Portugal, também tem muito mentor em Portugal, né, que participa dos grupos. E são 500 mentores. Pra você ter uma ideia, nós somos 500 mentores, né, fazendo 500 mentorias, e já tem uma fila de espera de mais de 120 mentores querendo entrar nos programas. Bom, né? Isso. E agora a gente está começando a 11ª edição. Foram 2.300 inscrições. Existe um trabalho assim muito... Não é a tua planilha de match, viu, Paulo? Mas é muito parecido com a tua planilha de match, que dá um trabalho para elas lá muito grande, porque ela tem que pegar o perfil da pessoa que ela coloca no profile dela, com o perfil do mentor e com o profile dele, né? Então eu tenho 5 mentoradas, né? São 5. Só uma delas que não vem indicada do IVG, né? Teve indicação você lembra da Paula, né? A Paula me indicou ela fez uma mentoria e me indicou para fazer uma mentoria para uma mentorada dela. Mas eu tenho uma outra mentorada que também não é do IVG, mas foi indicação também, né, lá do pessoal, que é uma médica. Então, eu tenho 3 pessoas de TI, eu tenho uma médica e tenho uma pessoa da área comercial. Uhum. E a médica que dá mais trabalho. A gente tem que, para fazer o plano de o PDM, vou te falar, né, eu falo, não é um negócio tão simples, não. Mas é assim, você já foram mais de 12, já foram computadas, né? Nessas 3.000 mentoradas, aproximadamente 12.600 horas de mentoria, nesses 3 pilares, né? Carreira, empreendedorismo e liderança. E existe um cálculo que eles fazem interno, que eu não sei se é um número realista ou não é, mas eles dizem que eles têm um ROI social de 10 milhões de reais, pela quantidade de horas, as quantidades de mentorias que foram realizadas. Cada mentorada recebe gratuitamente 5 horas de mentoria. Normalmente, os mentores passam um pouco. Eu tive a da edição passada, eu fiz 20 horas, porque eu também pratico mentoria autêntico, né? Eu sou como o Agostinho comentou, né, da metodologia. Eu sigo, né, esse trabalho, eu coloco todo o meu foco na pessoa, na mentorada, né? E, bom, quem patrocina é o Bradesco. O Bradesco, porque tem uma estrutura de 15 pessoas para suportar, você imagina, né? São 500 mentoradas, são 500 mentores, então tem comunicação, né? Não é uma coisa assim. O Bradesco é o patrocinador desse programa. Eles têm 60 horas de conteúdo, tem conteúdo gravado e tem que eu acho que é bastante interessante, Paulo, tem as aulas que eles chamam de lives e master lives. Então, você acaba tendo mais, quer dizer, além da mentoria, você ainda ganha no total aí com as lives e master lives, ganha mais 60, quase 60, mais um material que tem lá de instrução, né? Você tem lá 60 horas. Eu pratico o mentoring que eu aprendi com você, né?
A última mentorada, ela foi muito interessante, Agostinho, porque ela me puxou muito. Ela queria mais e queria mais e queria mais, sabe? E foi assim uma química, Paulo, aquela Uma relação. coisa, você tem a liberdade de usar o método que você quer? Sim. Ah, tá. Agostinho, você tem a liberdade de usar o método que você quer ou a coisa é mais rígida lá? Não, eu tenho a liberdade, mas aqueles pilares básicos eu tenho que segui-los, né? Uhum. E, inclusive, eu tenho que registrar, vamos dizer assim, toda essa evolução na plataforma, Ah, né? tá. Então, de alguma forma, me amarro um pouco nisso, né? Certo. Tá. Tem uma pergunta aqui da Tereza que é muito semelhante ao que eu tinha anotado aqui para perguntar. Bom, vocês aprenderam mentoring que serve para vocês serem mentores profissionais. De repente, vocês estão atuando como mentores sociais, né? O que é que difere fundamentalmente? O que é que vocês percebem de diferença com isso? O que é que o mentor social tem a diferença? Claro, não vai ganhar dinheiro, isso a gente já sabe, né? Mas na essência, no dia a dia com o mentorado, qual é a diferença? Agostinho. Paulo, para mim Paulo, eu não vejo diferença, viu? Para mim a mentoria é a mentoria, os objetivos, né, da mentoria tem que ser muito bem definidos, a visão, né? Eu trabalho muito com o autoconhecimento, Uhum, né? Trabalho com elas têm as lives da síndrome da farsante, né? Do farsante. Tem a live tirando dos impostor. sabotadores, Ah, quer dizer, elas fazem aqueles uhum. exercícios, depois a gente discute com elas, né? Porque eu também fiz, eu passei por todo o treinamento, né? Ah, tá. E no De, treinamento eles dão técnica? Ou é... não, é como o Agostinho não é tão eu não tenho que reportar, eu sou avaliado no final da mentoria. A mentorada avalia o programa Ah, e mentor. avalia o mentor, mas eu tenho liberdade de aplicar, né? Então, por exemplo, você gosta também da roda da vida, eu coloco a roda da carreira para ela fazer também, sabe? Tá. Então, o autoconhecimento, né? Fazer Uhum. esse exercício, a parte de inteligência emocional, que tem um negócio, tem gente que pede para conhecer mais sobre inteligência emocional, Uhum. né? Então, eu falo, Aí cada pô, mentor fica mais à vontade para usar as ferramentas que quiser. E no seu caso, dentro, Agostinho? no meu caso, por exemplo, eu depois do seu curso, né? Eu fiquei até encantado. Não sei se foi o Carlos, alguém mencionou aí numa das nossas conversas aquela frase, né, que você coloca logo na primeira página do curso, né? Ser mentor é dar propósito à própria vida, né? Isso Uhum. realmente mexeu bastante comigo e então eu tive a sorte de logo a seguir ao curso eu fazer uma mentoria pro bono, Uhum. né? E tive a oportunidade de seguir exatamente toda a metodologia que você nos ensinou. Achei fantástica, né? O mentorado também gostou muito. E depois, então, eu fui para Gerando Falcões e o conceito em si, quer dizer, é basicamente o mesmo e ele foi sendo estruturado. Então, esse semestre eu posso dizer que, olha, tenho a plataforma e tenho isso mais redondo. Mas os recursos do mentorado são diferentes, né? Ou seja, é um pessoal de um nível diferente, você tem que, vamos dizer assim, ter um cuidado, um nível de atenção e compreensão maior, né? Então, ele está muito focado no curso, né? Ele entrou, está todo entusiasmado com o curso e preocupado com o nível de exigência e o tempo que ele dispõe, e às vezes a disciplina também, ele não tem a disciplina necessária. Então a gente acaba entrando ali, ajudando nisso, mais nisso, orientá-lo, incentivá-lo, levantar a moral dele, né? Porque enfim, a realidade dele é totalmente distinta, né?
E agora, nesse semestre, realmente, eu noto que a gente está caminhando para apoiar não só no curso, mas também para começar a definir metas e montar um plano de desenvolvimento dessas metas, né? É, os módulos não, as reuniões, né, mínimas aconselhadas são em torno de 11, podendo ir mais do que isso. Eu certamente irei mais do que isso, porque eu vou fazer reuniões semanais. Então, eu diria, é um pouco diferente, até pela relação, né, de um com do mentor. Cada um tem também uma realidade diferente. Não é fácil, né? Mas aquela empatia, aquela sensação de que você está ajudando alguém, fazendo bem, e principalmente você consegue, vamos dizer assim, cativar a pessoa e ela começa a seguir realmente, acreditar em você e a seguir o seu Confiança. aconselhamento, a sua liderança, é fantástico, né? Então, são realidades diferentes, mas eu diria, olha, o propósito no final é basicamente o mesmo, de maneira diferente, num ritmo diferente, no Vou meu caso. aproveitar que você Eu marcha acho que nesse você já respondeu. assunto. Oi, Carlos. Não, eu acho que você já respondeu uma parte da pergunta, né? Quando você colocou a mentoria, né? A doação que você se doa para o mentorado, ela é a mesma. Como o Agostinho está colocando, né? As realidades sociais, né? De cada um, a individualidade de cada um é diferente. Uhum. A única diferença que tem é que você não é remunerado. Uhum. Você está Sim. praticando, está fazendo o pro bono. E a gente já conversou, né, sobre esse tema. Isso aí. Mas Sérgio tem uma pergunta para fazer? Sérgio, pode fazer aquela pergunta que você colocou no bate-papo? Ok, obrigado, Paulo. Assim, muito legal ouvir o Agostinho e o Carlos do trabalho deles, parabéns. Eu faço um trabalho semelhante num instituto aqui chamado Instituto Jaulo. Eu estou já na segunda rodada, ajudando os jovens vulneráveis. E a pergunta que eu fiz aqui para vocês enfim, mentoria social é um trabalho voluntário, é um trabalho de doação, né? E nas experiências de vocês, desde que vocês estão nessa jornada, já ocorreu alguma frustração por conta do mentorado ou a mentorada não se esforçar na medida desejada? E se isso já aconteceu com vocês, como que vocês reagiram? Qual foi, assim, a chave da virada? Enfim, como é que vocês se reinventaram aí? posso falar, Paulo? Posso começar, Claro. Agostinho? Sim, vai lá. Com aquelas duas palavras, aquelas duas letras que você ensinou para a gente. Lembra, Paulo? Fazendo uma DR, né? Ah, sim, a DR, né? Eu fiz Discussão uma aberta, DR, transparência. com uma mentorada que mandou, eu pedi para ela mandar o material em 3 dias de antecedência para eu poder olhar com calma. Ela me mandou assim com 3 horas de antecedência e você vê que ela nem olhou o que ela mandou, né? Aí, quando eu mostrei para ela, né, o que ela mandou, o que a gente combinou, porque estava tudo registrado no WhatsApp, né? Então, ela caiu a ficha dela, pediu desculpa, né, para mim, falou, olha, eu falei, olha, o que eu exijo é participação e comprometimento. E comprometimento é o accountability. Você tem que ser responsável por aquilo que você se compromete a fazer, no prazo, na qualidade, naquela coisa toda. Aí ela passou uma semana, ela me procurou, pediu, olha, eu estou com um problema pessoal, minha mãe está doente, eu preciso de umas 3 semanas para me reorganizar, porque eu preciso resolver os problemas pessoais primeiro, para depois focar. Então, eu dei as 3 semanas para ela, né? Agora ela retomou com força.
Agora ela retomou bem, ela está saindo muito bem, está respondendo bem já está no PDM, Paulo. Que bom. Já está na segunda versão, hein? É uma evolução assim Maravilha. boa. Mas foi o único momento, Sérgio, que eu senti assim uma frustração, né? Porque você deixa as regras muito claras, né? Você estabelece um prazo, né? Para entregar, para fazer. Você percebe que a pessoa não fez, mandou o que não deveria ter mandado, né? Mandou coisa errada, inclusive. E você percebeu que ela mandou para cumprir tabela. Aí ela assumiu, ela falou, olha, realmente aconteceu assim, assim, assim. Aí contou para mim o que tinha acontecido, como tinha acontecido, não sei o quê. Eu falei, olha, vamos fazer uma coisa. Você quer um tempo para você se organizar? Ai, Carlos, eu quero. Eu falei, eu não vou desistir de você. Você quer que eu desista de você? Uhum. Eu não quero desistir de você. Se você quiser desistir de mim, você me fala. Ela falou, não, não quero desistir de você. Eu falei, então tá bom, vou te dar 3 semanas. E dei, ela está retomando e tá indo bem. Maravilha. E Agostinho, teve algum caso? Eu tive um caso, sim, em que todas as reuniões que eu marcava exatamente em cima da hora, era exatamente em cima da hora, assim, uma hora antes, uma coisa assim, não vai dar por isso aqui, lá aconteceu não sei o quê. E, enfim, dentro daquela filosofia de você ter uma atenção especial, né, com o pessoal, porque às vezes realmente a rotina deles é muito imprevisível. Fui levando isso durante algum tempo, mas foi se repetindo assim com uma certa frequência. Eu fui ficando preocupado, frustrado, naturalmente. Fui reportando internamente para o pessoal da Falcões, olha, eu estou tendo um problema, inclusive eles fazem todo o início do semestre, né, quando começam as mentorias, eles reúnem o pessoal todo por região, né, para gerar se conhecerem e gerar uma rede de relacionamentos e tal. Eu comentei com a pessoa, com o coordenador, e falou, não, é bom que eu vou ter a oportunidade de conversar e tal, vou levantar esse assunto, falar da importância dos mentores, essa coisa toda, né? Foi feito, não melhorou muita coisa, e quando eu estava quase assim para abandonar, eu falei, puxa, deixa eu tentar uma conversa, né? Aí eu mandei uma mensagem, olha, porque ela também tinha dificuldade dos horários de trabalho e tal, e eu falei, olha, preciso conversar com você, coisa rápida, uns 20 minutos e tal, e tivemos essa oportunidade e eu comentei, falei, olha, desse jeito realmente está difícil, não dá isso, aquilo, aquilo outro, e uma conversa bem franca. Ela me falou, olha, eu tenho dificuldade nisso, naquilo, porque ela também estudava à noite, quer dizer, eu tenho uma rotina realmente apertada. Mas, enfim, ela tinha entrado no programa da Gerando Falcões, era para segui-lo, né? E aí fomos tentando, fizemos, a coisa melhorou, né? Mas depois, logo à frente, a coisa se complicou de novo e foi chegando no final do curso, eu me ofereci para ajudar no trabalho final, né? E eu não notei, assim, grande interesse e eu acabei refleti um pouco e falei, olha, talvez eu me afastando, né? Eu gere como é que eu ia dizer? Não vou dizer um choque, não, mas eu vou fazer ela sentir, né, que houve aqui uma quebra, né, na nossa relação, talvez isso desperte nela alguma coisa. E assim eu fiz, mandei uma mensagem assim respeitosa, né, dizer, olha, é pena não ter dado certo, isso, aquilo, aquilo outro, te desejo tudo de bom, e eu acabei me afastando, né, no final praticamente do curso, e eu fazendo uma retrospectiva, quer dizer, tivemos 2 ou 3 encontros proveitosos, o resto realmente não foi. E às vezes fico pensando um pouco sobre isso, se realmente foi intencional ou se foi falha dela ou se foi realmente pela dificuldade dela gerenciar trabalho, problemas também em casa com a família, escola, essa coisa toda. Mas Mas temos que aconteceu, quer lembrar, dizer, hoje eu estaria um pouco mais atento a isso, né? Para tentar, vamos dizer assim, trabalhar isso mais cedo, né? sim, E procurar evitar realmente, ou se realmente eu percebesse, eu dizer, olha, Gerando Falcões, me arranja um outro mentorado e ver se tem alguém, né, mais
qualificado, né? É, Vamos dizer assim, para lidar com isso. O que eu vejo aí é o que a gente sempre diz: nem todo mundo é mentorável, nem toda pessoa é mentorável. Exato. E alguns não são mentoráveis porque não estão em condição psicoemocional para isso. Outros não são mentoráveis, por exemplo, porque não tem tempo mesmo. Mas é a verdade deles, a vida é tão atribulada que não sobra tempo. Outros não são mentoráveis porque não sabem dar prioridade ao processo de mentor, não é? Então, assim, e tem também, como a Tereza está colocando aqui, as resistências também existem. O indivíduo não, quando ele vê que tem que mudar alguma coisa nele, ele resiste e não quer mudar. Então, esse também não é mentorável. Então, temos que entender isso, para até diminuir a possibilidade nossa de nos frustrarmos, não é? Então, temos que ficar mais tranquilos. Né? Não é culpa nossa, não é incompetência nossa, quer dizer, em princípio não é. Entendeu? Mas, assim, não podemos fazer milagre, pegar um indivíduo que não é mentorável e fazer mentoria com ele. Não é isso? As outras, só para comparar, as outras duas experiências que eu tive foram fantásticas. A primeira, então, a química o comprometimento foi tão bom dos dois lados que a gente conseguiu, colocamos até como meta de conseguir que ela entrasse num programa, tipo uma bolsa, né, que fica disponibilizada para 12 ou 15 os mais destacados no curso, né? E uma delas ganhou. Eu fiquei super feliz, né? Porque eu falei, poxa, que bom que eu me senti parte daquilo, né? A vitória é sua também. Então, quando tem esse envolvimento, eu tive 3 casos, um deles deu esse problema, os outros 2 foram muito bem sucedidos. Muito bem. Eu tenho aqui 3 perguntas. Bom, eu não estou preocupado com o tempo a essa altura, mas... Da minha parte, também não. Tenho 3 perguntas. A primeira foi do Amilcar. Quando vocês comparam desafios para o público da mentoria social e da mentoria profissional, como você descreve as principais diferenças e o nível de engajamento? Acho que isso aqui a gente, de alguma maneira, já cobriu, não é, Amilcar? Acho que sim. Bom, a outra, Vicente. Acredito que os primeiros contatos sejam cheios de desconfiança e dificuldades de comunicação. Como é que vocês enfrentaram essas situações, desse quebra-gelo aí dos primeiros momentos? Agostinho. Olha, realmente os primeiros encontros são assim essenciais, né? São importantíssimos, e a gente tem que criar toda uma relação de confiança, né? Então você começa falando da tua história e tal, escuta, né? É super importante a escuta ativa, né? Você realmente estar ali escutando e mostrar para a pessoa que você está escutando, né? Você fazer, enfim, movimentos corporais para mostrar isso, né? Elogiar, né? Porque, poxa, a trajetória desse pessoal é incrível, né? Dentro das limitações deles, o que eles fazem e o esforço enorme, né? Então, é isso, você falar um pouco sobre o significado da mentoria e você deixar claro, né, a importância dessa relação de confiança dos dois lados, né? Você ser ser flexível na hora de definir aqueles aspectos de logística, né? Horários, ferramenta, né? Não posso nesse horário e tal. Eu atendo o pessoal às 19 horas, né? É tudo à noite, né? Para mim não é ruim, porque, enfim, eu também uso o dia para outras coisas, mas não deixa de ser cansativo às vezes, né? E no primeiro caso, pode ser até ser que aconteça todos eles, né? Eu acabei, mas o primeiro caso foi mais emblemático, que eu atendia sábado, domingo e tudo, porque eu estava envolvido com aquela meta de realmente ajudar e eu percebia na pessoa assim uma vontade enorme. Então tinha que entregar os horários para entrega das tarefas, dos trabalhos, domingo, no meia-noite, então é um horário ingrato. Então, às vezes, poxa, me mandava no sábado para eu dar uma olhada, ver se tinha alguma coisa, ajudar, e não sei quanto. Então, às vezes, eu ia para domingo também. Então, essa entrega, você vai criando aquela relação, né? E um pouco de admiração. A pessoa começa a perceber que você realmente está
ali envolvido, né? Então, depende de cada caso, mas esses encontros iniciais são importantíssimos. E a disciplina depois também nos horários, né? Você marcou horário, você está lá, e a pessoa começar a perceber que, poxa, eu teve um caso que a gente ia reunir com um grupo e a própria mentorada falava assim, o Agostinho é pontual, né, e tal. Então, isso é importante, né? Que são exemplos que o cara tem que ter também, né? Como líder social poxa, e o objetivo é desenvolvê-lo, né? Como líder, porque depois ele vai buscar, ele quer captar recursos, ele vai ter que apresentar a instituição dele, vai ter que fazer reuniões, vai ter que ter todo um comportamento, né? Que a gente tem que orientá-lo e ensiná-lo, vamos dizer assim, né? Para que ele também evolua nisso. Beleza. Carlos, quer acrescentar alguma coisa? Ou... Não, eu acho que o Agostinho falou tudo. O que eu acrescentaria a história de vida é um negócio importante, que eu reforçaria, né? Porque o Agostinho chegou a comentar, a história de vida é importante. Você Uma contar a coisa sua história. você contar a tua história e você começar a conversar, você falar primeiro, tem diferença do que você pedir para a pessoa falar, Isso te porque orienta nesse sentido, né? Você primeiro você fala. Para dar o primeiro você exemplo. Aí você dá o exemplo e já faz a abertura. isso. Correto. E outra coisa que o Agostinho também falou, que eu vou reforçar, eu acho que tem que ficar muito claro, Paulo, e eu costumo falar, esse trabalho não tem certo, não tem errado, não tem bom, não tem ruim, não tem forte, não tem fraco. Eu não julgo mérito, não faço julgamento. Eu simplesmente eu recebo a informação, né? E procuro deixar muito claro as regras das coisas, entendeu? E eu falo, olha, esse trabalho que a gente está começando, ele é 80-20. Ele é 80% teu, né? E 20% meu. Porque eu vou te dar muita lição de casa, vou te dar um monte de coisa para você ler, vou te cobrar um monte de reflexão, sabe? Vou te deixar você bastante ocupada em uma semana para você realmente sair do outro lado. E quando eu falei que essa essa última mentorada que eu tive, ela reagia assim de uma forma voraz. Ela às vezes passava o final de semana fazendo as coisas, estudando, porque ela tinha aquela vontade de saber, de conhecer. E tem uma coisa, Paulo, pessoal, que é assim, você está entre 500, é um negócio assim que não é tão fácil, não foi um negócio que foi ganho, você não ganhou aquilo. Se você não entrasse às 10 horas da manhã, 10h30, 11 horas, ou ali próximo, eu lembro que na primeira edição, tipo meio-dia, já tinha 2.800 pessoas, ou terminou o dia com 2.800 pessoas, não importa. Mas você vê a quantidade de pessoas que buscam isso, que querem isso. Então, a pessoa está ali porque ela batalhou. Ela batalhou para querer aquilo, entendeu? Então, eu deixo isso muito claro. Eu estou aqui porque eu gosto, né? O mentoring, ele é um propósito. Eu aprendi que o mentoring é um propósito. Aliás, aprendi com o meu professor e com o meu mentor, que é um propósito de vida, é um projeto de vida. E assim, eu estou focado em você. É isso. Isso aí. Tem uma pergunta aqui para o Agostinho, da Sueli. Agostinho, gostaria de conhecer um pouco da sua experiência de mentoria
no foco da violência doméstica. Olha, Sueli, eu não vou poder te falar muita coisa agora, porque eu estou na segunda sessão, estou indo para a terceira sessão com essa pessoa. O que eu posso dizer é que, na nossa conversa, né, a gente se conhecer a história da ONG, aquela coisa toda, né, é uma pergunta que ocorre dos dois sentidos, né? É muito comum eles perguntarem por que eu estou mentor, né? Por que eu estou me dedicando a esse trabalho? E a outra que eu faço é o porquê realmente, qual é a história que levou a pessoa a se dedicar a esse trabalho. No caso específico, quer dizer, é um trabalho difícil, né? Eu vou aprender, vamos dizer assim, a conhecer um pouco mais isso. Mas no histórico dessa pessoa, ela foi vítima disso, né? E de forma até assim meia profunda, e me contou assim naturalmente que, enfim, isso está assimilado já, né? E ela então decidiu se dedicar a isso. Pelo que eu percebi, tem uma estrutura jurídica, psicóloga, não sei o quê, faz um trabalho fantástico, mas eu vou entrar agora, né? Vamos dizer assim, um pouco mais a fundo nessa questão, montar o plano de desenvolvimento dela. Se você quiser, depois, mais tarde, a gente pode voltar a conversar, eu te dou mais elementos, né? Ok. Deixa eu fazer uma pergunta aqui de fechamento, né? A não ser que vocês tenham mais perguntas, por mim não tem problema. Como é que vocês... Como é que vocês percebem a questão do suporte emocional que vocês precisam dar num processo desse? A gente sabe que o mentoring tem toda uma questão de suporte emocional. Tem dia que não adianta nada você ir tecnicamente querer passar o conhecimento que aquela pessoa não vai aprender nada naquele dia, não vai assimilar nada mesmo que você entre no modo mais tranquilo de aconselhamento, não dá. Como é que é? Como é que são esses casos, né? Para vocês, dentro dessa perspectiva, né? Já são pessoas com muitas questões de vulnerabilidade também, né? Então, assim, não é só a gente seguir uma receita, né? Seguir um esquema, seguir o que a plataforma está dizendo e tal, né? Então, como é que tem sido essa questão do suporte emocional que o mentor tem que estar disposto a dar também? Sim, sim, sim. Você quer falar primeiro, Carlos? Então, deixa eu complementar, Paulo, um pouco da pergunta anterior que o Agostinho respondeu, e já chego nessa pergunta. Você pode estar se deparando com mentoradas que têm algum tipo de problema, né? Ou familiar, ou psicológico, ou psicoterapêutico, não importa, psicológico, né? Você tem eu acho que é uma coordenadora que trata desses casos de violência no lar, sabe? Então, quando você percebe, né, que o mentorado ele tem aquela frase, né, Paulo, que você fala, né, que o mentor não é psicólogo. Ele pode ter até a formação de psicólogo, mas não é objetivo fazer aquilo. Na hora que você chegou naquele limiar, aí você tem que passar a bola. Você não vai em frente. Você tem pessoas que te dão suporte para esse tipo de evento. Eu, felizmente, ainda não tive nenhum. Mas tanto esses mais extremos de violência no lar, né, esses casos mais graves, até para casos de psicologia, também o pessoal tem suporte. Entendeu? Agora, se segue a mentoria ou não segue, aí eu não saberia dizer. Mas eu sei que o IVG ele tem essa estrutura de suporte. Tá. Mas aí, no caso da pergunta que eu fiz,
o suporte emocional não é necessariamente uma coisa que você precise ser terapeuta, né? Quantos amigos já chegaram para você contando um problema que tem acontecido e você ouviu, ponderou, fez perguntas, aconselhou e tal. Como é que isso tem acontecido e como é que você tem agido dentro desse programa do IVG? Olha, Paulo, eu não tive nenhum caso assim. Eu tive um de uma mentorada, né, que o diretor, que não era o diretor dela, chamou ela na sala, falou, olha, eu quero que você faça isso. Ela falou, mas não dá para fazer, porque tem a Lei Geral de Proteção de Dados, tem regras de auditoria, tem uma série de coisas que... Mas eu estou mandando você fazer. A menina surtou, né? Ela falou, pô, e agora? Né? Aí ela me procurou, eu conversei com ela, né? E foi um negócio assim, Paulo, muito simples. Para mim foi simples, né? Eu falei, primeiro, é importante você se colocar no lugar da outra pessoa. Você não vai sentir a dor da outra pessoa, né? A empatia não, você não vai, você pode até entender, né? Mas você tem que se colocar no lugar da pessoa. Você precisa ajudar a pessoa, porque ela precisa de ajuda, ela está com um problema. Só que a forma como ela chegou e conversou com você foi um negócio ruim, não foi um negócio muito bom, né? Eu falei, por que você não procura as pessoas que cuidam dessas regras, né, de proteção de dados, né, de auditoria, essas coisas? Conversa com as pessoas, vê o que você pode achar, não sei o quê. Ela me liga no outro dia, super feliz, que ela tinha achado uma solução que atendia o cara, sabe? Então, ela brincou comigo, ela falou, você me salvou de pular do 8º andar. Numa brincadeira, mas não foi uma brincadeira, né? Foi uma coisa séria. Aham, entendi. Uhum. Ô, Tereza, fala Deixa para eu o só... doutor desse comentário que você está falando aí, colocando aqui no bate-papo. É porque o que eu entendi, Paulo, da tua pergunta, e eu acho super importante, é que nós, enquanto mentores, o que é que acontece normalmente, né? Para o mentor, existe o que a gente chama até em psicanálise, não, em qualquer situação, da transferência, né? Eles transferem para a gente essa expectativa de que a gente dê a solução, né? Pelo conhecimento, claro. E muitas vezes a gente bate de frente, não é? Bate de frente os nossos valores. Quando o Paulo diz, não, mas o mentor, ele, de certa forma, ele tem sim que ter um equilíbrio. Óbvio, a gente precisa se treinar para estar diante de um mentorado que tem, como vocês estão trazendo, inclusive, situações críticas, né? Sei lá, de uma série de problemas na vida, tá? E o quanto é que vocês estão lidando, né, com essas pessoas que vêm cheias de problemas para que vocês possam ajudar, porque o principal papel do mentor realmente é o profissional de ajuda, né? Tá? E como é que vocês lidam emocionalmente com isso? Eu entendi, Paulo, que foi em torno dessa pergunta, dessa tua dúvida, né? Como é que é lidar com essas questões que vêm do mentorado, que são tão fortes, digamos assim, emocionalmente, mesmo que seja direcionada, claro, para o profissional especializado, né? Mas ainda assim tem coisas que batem de frente na gente, né? Você quer Quanto a dizer, gente tem que estar como é pronto, que afeta preparado. isso? Como é que Oi? isso afeta o próprio mentor? E como lida, né? Como é que afeta e como é que a gente lida? Porque não é simplesmente você encaminhar para um processo terapêutico, é você lidar com aquela situação. Eu posso falar, Paulo? Pode.
na minha experiência, o que eu tenho feito, né, é escutar bastante. Você percebe quando a pessoa às vezes vem, você começa uma reunião, você percebe pelo como é que fala, pelo movimento corporal, né? Pela fisionomia que a pessoa está carregada, e você começa a conversar, como é que você está e tal, isso vem logo à tona, você percebe. Então, eu tenho feito isso, quer dizer, eu escuto a pessoa, eu percebo que a pessoa tem necessidade de que alguém o escute, né? Então, qual é o problema? É esse, assim, assim, mas o que foi, o que aconteceu e tal, e aí deixa a pessoa falar, e você, né, vai achando jeitos de você ir adicionando alguma coisa, assim, um salzinho, um temperozinho para ir levando um pouco o moral da pessoa, né? E aí a coisa vai fluindo, vai, vamos dizer assim, aliviando, né? A outra coisa também que eu faço muito é elogiar. Eu procuro assim formas de elogiar o trabalho da pessoa, né? E muitas vezes eu teve um caso específico agora no caso da Bahia, quando teve aquela enchente lá, a gente já tinha até terminado a mentoria e aí eu teve a enchente, eu mandei mensagem, né? Liguei perguntando, isso também é importante, a gente está presente, né? E aí aquele pânico todo e tal, aí começaram a chegar as cestas básicas, uma série de ajuda e tal, e elas assim assustadas até com o movimento, né? Porque iam para a rua para distribuir, chegavam caminhões cheios de coisas e tal. E até me impressionou bastante como é que o nível de solidariedade nesses momentos é tão grande, né? Então elas assustaram a equipe dela assim meio desorganizada e tal, e aí eu aproveitei para mostrar, olha, tá vendo, agora vocês se tornaram o papel, a missão de vocês se tornou grande e importante, né? Aproveita esse momento aí que vocês se tornaram conhecidos junto com a Gerando Falcões e outras entidades que ajudaram, né? Vocês foram nos locais lá distribuir, as pessoas perceberam que, poxa, tem todo um trabalho por trás daquilo, né? E então você olha, parabéns, não, fantástico, não sei o quê. Você vai levantando o moral das pessoas e mostrando para eles a importância do trabalho deles, né? Que vai além de uma coisa que está ali, né, no outro lado da rua e tal. Quer dizer, você está atingindo às vezes município vizinho, né? Fala assim, tem tanta coisa aqui. Eu falei, poxa, você tem outras instituições próximas que você possa doar? Aí vai, pô, doou. Eu falei, tá vendo o impacto que vocês estão causando? Vamos organizar aí a sua ONG e tal. Então, isso vai ajudando, né? Eu acho que a pessoa, o pessoal acreditar realmente no propósito deles é muito importante, né? Eu acho que isso ajuda, não sei. Eu uso a psicologia positiva, viu? Ipsilitri, que é uma linha, não é, metodológica de fazer com que as pessoas reconheçam seu potencial, bem bacana. Exato. E olha, é uma coisa que eu tenho percebido do meu testemunho. A força, a capacidade que essa gente tem. Eu fiz um trabalhinho junto com essa da Bahia, que reuniu a equipe dela e fizemos várias reuniões pelo Zoom e desenvolvendo todo um trabalho, a gente discutia, eu propunha e tal, e a próxima vez vocês trazem isso, aquilo, aquilo outro. E eu percebia jovens, né, jovens mulheres, a maior parte eram mulheres, uma jovem, em menos de 30 anos, às vezes é empresária, tinha uma lojinha disso, daquilo, e a dedicação, a força e a capacidade que essa meninada tem, poxa, é impressionante. Isso bem dirigido, pô, vai dar um resultado. Como parte da missão da Gerando Falcões, eu acho que está certo, tem que ser assim algo desafiador, é levar a miséria da favela para o museu. E eles ainda dizem, antes que o Elon Musk chegue a Marte. Ou seja, o Edu Lira diz, poxa, imagina, está todo mundo, o cara desenvolvendo, querendo chegar em Marte, e nós cheios de problemas aqui na nossa humanidade sem resolver, coisas básicas. Né? Então, olha, é fantástico. Esse cara, poxa, se vocês puderem ler e acompanhar algumas entrevistas e lives dele, é um cara tem uma energia e tem a credibilidade, que foi um cara que veio da favela, sofreu pra caramba
E ele costuma, tem uma frase que eu gosto muito, eu sempre repeto, dizer que quem o ajudou foi a mãe, porque o pai era traficante, foi preso, isso, aquilo, aquilo outro, e a mãe costumava dizer para ele: meu filho, não importa de onde você vem, importa para onde você vai, né? Então, isso é muito forte, né? Ele é fantástico. Eu assisti já algumas palestras Né? dele. Ele é extraordinário, realmente. É um espetáculo. Realmente. Muito bom. Então, gente, acho que podemos parar por aqui, né? Uma pena, né? Mas estamos na hora aqui. O assunto é bacana. Os que estamos aqui na madrugada já chegando às últimas gotas da resistência. Mas, por mim, assim, o emocional meu pede que a gente não pare isso de forma alguma, né? Não é ficar falando sobre isso o tempo todo. É muito bom, faz bem para a alma. Não, Bom, primeiro mentoria de e o lado tudo, social são duas coisas que se é, completam aí, né? juntando essas duas coisas, né? A mentoria com o suporte social, né? Existe, inclusive, estudo científico do que é suporte social, né? Que é muito próximo da própria mentoria. Bom, gente, primeiro de tudo, parabéns a vocês dois pela maravilha de trabalho que vem fazendo, né? E eu acredito que esse trabalho não depende da instituição a qual vocês estão servindo hoje, né? Mas não depende dela. Assim, a beleza do trabalho está em vocês, né? Tá? Do que vem de dentro de vocês, desse sentimento de propósito, né? Que o processo de mentoria traz para a gente. Então, parabéns, 1000 vezes parabéns. Obrigado, Paulo. Obrigado a todos que estiveram aqui, né? E até esse momento, seguindo juntos. Alguns já saíram, não puderam ficar, já avisaram aqui, pediram desculpas, mas assim o agradecimento e o elogio geral. Tá bom? Isso fica Obrigado, Paulo. gravado, tá? Obrigado, Isso tá lá, vai ficar numa playlist Roda de Mentoring no meu canal de YouTube, canal Eres. Tá? Em qualquer momento vocês podem ver, podem, né, compartilhar o link depois com... Amanhã está lá. Paulo, muito obrigado. E eu gostaria de expressar o agradecimento, talvez em nome de todos, mas meu pessoal, pelo apoio que você vem dando, né, com essas lives mensais. Poxa, isso tem sido fantástico e acrescenta muito para nós, né? Muito obrigado por isso também. Que agradeço, né, que vocês vêm. Sem vocês eu não faria. Muito bom. Ok. Então é isso. Gente, boa noite para vocês. Boa noite, Tchau. Vicente. Um abraço, Vicente. Tchau, boa Tchau a noite. todos. Um Obrigado. abraço a todos. Boa noite. Obrigado. Gente. Tchau, Carlos. Obrigado.